Convido a todos que abram a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3, verso 15. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. João 3, 16. Esse será o terceiro sermão dentro da série, do verso 16, que nós temos então exposto e analisado esse versículo. No primeiro sermão nós analisamos a palavra porquê, e porquê aqui é uma resposta que é um resultado de toda uma estrutura pecaminosa após a queda de Adão e Eva, em que todos nós, descendentes dos nossos primeiros pais, nos encontramos debaixo da maldição do pecado. E não somente a criação, mas todos nós suportamos e gememos a um só tempo, aguardando a redenção. E toda a raça humana está em pecado, e a Bíblia diz que todos pecaram. Romanos 3, verso 23. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. No capítulo 6 de Romanos, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a primeira palavra aqui, a análise que nós fizemos da palavra porquê, é analisando essa resposta, da necessidade de que Cristo veio para que possamos nascer de novo, e que em Cristo, então, nós não temos mais o juízo sobre nós, mas nós temos vida no seu Filho, ou em Cristo Jesus, e cremos nele, e agora não mais permanece sobre nós a ira de Deus. No segundo sermão, então, nós tratamos sobre o amor de Deus, este amor que não é um amor lato, não é um amor indefinido, não é um amor geral, não é um amor não direcionado, mas nós vimos, segundo as Escrituras, que o amor de Deus é um amor que reflete a sua soberania, reflete os seus atributos, ou seja, o amor dele está interrelacionado com todos os seus demais atributos: a onisciência, a imutabilidade, a eternidade, a soberania, a sua majestade e assim por diante. E o modo como ele ama, ele eficazmente se relaciona conosco. Terceiro sermão hoje, nós analisaremos a frase que deu o seu Filho unigênito. Que deu o seu Filho unigênito. Mas leiamos todo o versículo, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. E a palavra de Deus diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, nós te agradecemos, porque aqui nós temos, como já declaramos outro momento, o resumo de todo o Evangelho, o resumo de toda a história da redenção, que nos revela que de eternidade a eternidade tu és Deus, que de eternidade a eternidade tu revela a tua soberania, a sua glória, que de eternidade a eternidade a história da redenção acontece, se revela em Cristo Jesus. Nele o Senhor realiza grandiosa salvação. Por meio dele nós temos acesso ao Senhor, e em Cristo Jesus nós temos a salvação das nossas almas. Pedimos ao Pai amado que, entendendo mais uma porção, com maior profundidade, se estabeleça, ó Deus, nesta verdade, a convicção das nossas almas, para que, ó Deus, haja vigor na nossa fé, para que haja, ó Deus, temor do Senhor, para que haja adoração do Teu nome, e para que o Teu Evangelho seja fiel, temerosa e comprometidamente vivido todos os dias da nossa vida. E é no santo nome do nosso Senhor Jesus a que nós oramos. Amém. O tema do nosso sermão hoje será por quem Cristo morreu. Então, todo sermão estará se propondo a responder essa pergunta: por quem Cristo morreu? E antes que você que está aqui nessa noite pela primeira vez, fale assim: mas o texto está claro aqui, Cristo morreu pelo mundo. Sim, a declaração literal aqui é: Cristo morreu pelo mundo. Mas você que não está hoje, não esteve domingo da semana passada, não domingo passado, porque não fui eu que preguei domingo passado à noite, foi o pastor Oséias.
Você que não esteve domingo, há 2 domingos atrás, então você perdeu a resposta da palavra mundo. A palavra mundo aqui, necessariamente, ela não significa todas e indistintamente cada pessoa que existiu ou que ainda vai existir. O evangelista João, ele usa a palavra mundo com pelo menos 3 significados diferentes em todo o seu evangelho. A palavra mundo pode significar o universo criado, e aí não é pelo universo criado que Cristo morreu, embora a redenção de Cristo, no dia do juízo, trará também benefícios a todo o universo criado, porque todo ele será desfeito e recriado, e é por isso que o próprio evangelista João, em Apocalipse 21, diz que vejo novo céu e nova terra. E somente haverá novo céu e nova terra por causa da redenção de Cristo Jesus, que retirará a maldição de sobre toda a criação. Maldição esta imposta lá em Gênesis capítulo 3, maldita é a terra por tua causa. Ponto. Mas não foi pela criação, pela matéria, pelos animais, pelas árvores, pelos bichos e pelos peixes que especificamente Cristo morreu. Então esse é o primeiro ponto. Nós não podemos também pensar que Cristo morreu indistintamente por toda e cada pessoa, e nós veremos isso no decorrer do sermão. E a pergunta é, por que não? Calma que nós chegaremos lá. Mas nós vimos que a palavra mundo, conforme usado por João, no evangelho dele, significa pessoas de diferentes etnias, pessoas de diferentes países, de diferentes culturas. E aqui o apóstolo João, ao escrever o evangelho, em primeiro plano, ele estava combatendo uma ideia errada dos judeus. Entre os judeus havia, lembra que eu preguei no meu último sermão, havia uma mentalidade entre os judeus de uma chamada exclusividade soterológica judaica ou israelita. Trocando isso em miúdo, significa que os judeus pensavam ou criam que a salvação era exclusivamente dos judeus. E João, como um judeu, entendendo todo o evangelho de Deus, proclamando toda a palavra de Deus a todos aqueles que Deus decidiu salvar, diz, não é somente judeus que serão salvos, também judeus, mas a palavra de Deus alcançará aqueles a quem Deus quiser salvar. E como é que nós saberemos que Deus quis salvar esta pessoa que não é judia? Por uma questão muito simples, eles crerão no evangelho, eles receberão o Messias, que primeiramente não foi prometido para eles. E aí você entende por que João começa no capítulo 1, verso 11, dizendo, e ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E no verso 12 ele diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a palavra mundo aqui não significa indistintamente toda e qualquer pessoa, mas significa todos aqueles que crerão em Cristo. E é por isso que a sentença logo em seguida diz, para que todo aquele que nele crê. Esse é o ponto que nós vamos desdobrar no nosso próximo sermão. Então, só adiantando, o nosso próximo sermão será sobre a irresistível graça que o Espírito Santo realiza ou aplica naqueles que crêem por quem Cristo morreu. Tá? Vai ser o nosso próximo sermão. Mas o sermão de hoje, então, é a resposta à pergunta, por que em Cristo morreu? Por que em Cristo morreu? Permita-me apenas dar um breve resumo de uma doutrina chamada arminianismo. Inclusive a minha tese de mestrado será sobre Jacobus Arminius, né? Jacobus Arminius foi um teólogo calvinista holandês, de linhagem nobre, no século 17, e ele foi treinado calvinista. Ele viveu, para falar a verdade, no final do século 16 e morreu em 1610, início do século 17. E ele, embora tenha sido treinado por um teólogo muito importante na Holanda, e a quem ele inclusive teve o privilégio de substituir na Universidade de Leiden, na Holanda, ele também foi fazer o seu doutorado, o equivalente seria o pós-doutorado, na Academia de Genebra, e foi aluno de Calvino e também aluno de Teodoro Beza, substituto, ou que substituiu Calvino. E ao voltar para a Holanda, ele teve um debate com um jesuíta semipelagiano que estava influenciado por um outro teólogo chamado Luís de Molina, um teólogo espanhol, que cria que Deus, embora conhece todas as coisas, Deus apenas trabalha com possibilidades, porque Deus não pode determinar os resultados
porque Deus decidiu limitar o seu poder e limitar o seu conhecimento. Então, segundo esse teólogo católico jesuíta chamado Luiz de Molina, ele dizia então que Deus, ele não sabe o futuro e Deus não pode garantir os resultados daquilo que ele vai conhecendo conforme as coisas vão se desdobrando. Isso é molinismo. Jacobus Arminius, ele é influenciado por esse pensamento. E agora Jacobus Arminius, após perder um debate com esse teólogo jesuíta, ele passa a ter uma mudança e uma adaptação de pensamento. E ele então altera a sua teologia, ele deixa de ser o que na Holanda era conhecido por calvinismo, e na Europa toda, de calvinismo, e ele se torna o pai do que é chamado hoje de arminianismo. Ou seja, a crença de que Deus, ele é Deus, mas Deus não pode garantir resultados. Deus, ele é virtuoso, Deus, ele é grandioso, Deus, ele é amoroso, e a principal atributo, a principal virtude de Deus é o seu amor. Inclusive, na última vinda agora do Jeremiah lá dos Estados Unidos, ele trouxe um livro para mim chamado O Duplo Amor de Deus, que é uma análise do pensamento de Arminius, é o livro top, do assunto agora, porque é a tese de que Arminius cria que Deus, ele ama de uma forma imensurável, grandiosa, mas Deus não tem condições de garantir resultado do seu amor. Deus, ele decidiu não exercer o seu poder, e Deus, ele não conhece também os resultados do que ele faz conosco. Bom, só da gente ouvir um negócio desse, a gente já fala assim, cara, esse Deus não é o Deus da Bíblia. Pastor, dizer que Deus é soberano, mas não é onipotente, é negar o Deus da Bíblia. Dizer que Deus, ele trabalha com possibilidades, mas ele não tem nenhuma certeza, porque ele não tem a onisciência para fazer isso, também é negar o Deus da Bíblia, porque o Deus que dá da Bíblia, eu não preciso citar vários textos, Salmo 139, o Salmo 139 é muito claro em descrever pelo menos 4 dos atributos de Deus, a onisciência dele, que ele sabe de todas as coisas, antes mesmo que a palavra me venha à boca, que ele está em todo lugar, e ele é testemunha de todas as realidades, porque quer eu coloque a minha cama no mais profundo abismo, ou num lugar mais alto, lá ele está também, que ele tem o controle de todas as coisas, e antes mesmo que a matéria se formasse, e antes mesmo que os meus dias fossem contados, ele já tinha cada um dos meus dias contado. Salmo 79, verso 16, e predeterminado todos os meus dias, antes que eles existissem. E o quarto atributo é a justiça, que é o Deus que julga todas as coisas, porque ele conhece tudo, ele é o juiz e a testemunha em todas as situações, e ele tem o poder sobre toda a sua realidade criada. A doutrina arminiana é estranha, mas é a doutrina mais aceita no meio evangélico. Se você chegar no meio evangélico hoje, em qualquer outra igreja evangélica, ou melhor, na maioria das igrejas evangélicas, se perguntar assim, por quem Cristo morreu? Ele vai dizer assim, por toda e cada pessoa indistintamente. E embora esta declaração ela pareça bíblica, e pareça bonita, e pareça ser realmente o Evangelho, ela não é o Evangelho. Permita-me dizer apenas 4 coisas. Em primeiro lugar, eu creio que os nossos irmãos que creem assim e pensam assim, eles são sinceros, mas eles estão errados doutrinariamente. Porque não é esse o ensino das Escrituras, e nós veremos no desenvolvimento do sermão esse assunto, analisando alguns textos bíblicos. Cristo não morreu por toda e cada indistintamente pessoa. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas há um segundo aspecto de sinceridade ainda dos irmãos que creem, preferem crer assim. Talvez porque creram assim ou foram ensinados assim, ou porque nunca estudaram a Bíblia de forma detalhada, detida, ou não foram instruídos de forma correta, como nós teremos a oportunidade de expor o assunto hoje. Mas há uma sinceridade em querer enaltecer a Deus. E eu vou dizer por quê. Porque dizer que Cristo morreu por todo mundo indistintamente, parece tornar Deus mais atraente.
né? Olha, Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo. E como que Deus é lindo, amando todo mundo. Só que isso não faz Deus mais atraente. Lembra que quando eu falei da minha experiência pessoal, e talvez você tenha passado por essa experiência também, ou conheça alguém que passe, por você amar alguém, ou você gostar de alguém, e por mais que você goste dessa pessoa, o seu amor não ser correspondido, isso não te torna mais atraente. Pelo contrário, isso te torna mais, em geral, mais repulsivo. Semana agora alguém escreveu numa rede social assim, como é doloroso não ser correspondido, amar e não ser amado. Aí eu só escrevi no comentário embaixo, falei, cara, parte para outra, meu amigo. O cara já está mais de 2 anos gostando de uma figura aí, e não é correspondido, perde tempo e faz papel de bobo, desculpa a expressão. Então dizer que Deus ama quem nunca o amará, e quem ele não tem correspondência, isso não torna Deus mais atraente. Isso torna Deus um idiota. Esse é o ponto. Segundo lugar, embora seja sincero crer que Deus ama justamente todas as pessoas, nós precisamos observar ainda que, embora pareça tornar o amor de Deus maior, na verdade, dizer que Deus ama indistintamente toda e cada pessoa não torna o Deus maior. O fato de Deus, se Deus amasse toda e cada pessoa, isso não faria o amor de Deus maior. Porque o amor de Deus é imutável. Ele não cresce, ele não diminui. Antes que houvesse qualquer um de nós, antes que Deus, antes da fundação do mundo, na eternidade, em todo o passado da eternidade, se a gente pode dizer isso de uma perspectiva histórica, que a eternidade não tem passado, mas saindo do plano histórico, antes, durante e depois, e indo para a eternidade, lá, Deus amava a si, Pai, Filho, Espírito Santo, em plena harmonia e comunhão, satisfeito em si mesmo, e Ele nunca amou a mais e nunca amou a menos, e o seu amor nunca foi menor ou foi maior, sempre foi pleno, perfeito, imutável. Então dizer para alguém que Deus ama, que Ele não ama, ou dizer que Deus ama de um modo que Ele não ama, não torna o amor de Deus maior. E é muito simples a gente provar isso. Leia o verso 36 aqui do capítulo 3, por favor. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o amor de Deus. É isso que está escrito aí? Permanece a ira. O que está sobre todo e cada ser humano, a partir do seu nascimento, é a ira de Deus, até que nós sejamos alcançados pelo seu amor, transformados pelo seu amor, experimentemos o seu amor, sejamos convertidos pelo seu amor, e o amor que Ele nos dá, Romanos 5, verso 5, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. E o amor de Deus que é derramado no nosso coração, Ele nos transformando, nos move para Ele, para que possamos amá-lo. Eu gosto de uma frase de Aurélio Agostinho, no livro Confissões, no capítulo 1, no primeiro parágrafo, ele diz assim, que tu nos criaste para ti, e a nossa alma não encontrará descanso, a não ser quando o encontrarmos em ti. Nós somos dele, por meio dele e para ele nós fomos criados. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 11, verso 36. Então, o amor de Deus, ele somente existe em nós para ele. Bom, e aí nós precisamos então perguntar, por que, antes de responder por quem Cristo morreu, é necessário respondermos por que Cristo morreu. Antes de definirmos, segundo as Escrituras, o sujeito, o objeto do amor de Cristo e da morte de Cristo, nós precisamos apresentar nas Escrituras o motivo da morte de Cristo. Por que Cristo morreu? E aqui eu preciso dar uma resposta que vai um pouco além do texto. Embora
João, no próprio Evangelho de João, ele responde isso, lá no capítulo 17, na chamada oração sacerdotal. Na oração sacerdotal, vamos comigo para lá, por favor? João capítulo 17. No capítulo 17 do Evangelho de João, o apóstolo amado, ele nos dá, em resumo, a oração que o Senhor Jesus fez quando ele estava prestes a ser preso, traído por Judas. Ele então agora, ele sobe ali para o Getsemane com Pedro, Tiago e João, e isolado destes três que passaram a dormir durante a oração, ele ora esta oração aqui especificamente, e detalhe, ele faz, nós devemos lembrar, eu trago a memória dos irmãos, que esta oração, ela não é feita de forma muito tranquila e descontraída. É esta oração que, de tão tenso o Senhor estava, ele chega a suar gota de sangue. Então, se existe uma oração feita com fervor, e que poderia ser descrita fervorosa, é João 17. Observe bem, por favor, primeiramente, o verso 1 e o verso 2. Verso 1 ao verso 3, perdão. Ele diz aqui assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. E observe bem o que ele pede para o Pai. Ele não diz aqui: Pai, eu não quero sofrer. Pelo contrário, olha o que ele diz: glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A quem Cristo daria vida? Aqueles que o Pai lhe deu. Vamos continuar um pouquinho mais. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas observe agora, do verso 4 até o verso 10, nós vamos entender aqui quem são estes que o Pai deu para Cristo. Verso 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Abri um parênteses aqui. Quando foi que o Pai, confiou ou ordenou ou pactuou com o Filho esta obra para ser feita? Ou seja, qual era a obra? Vir para morrer no lugar daqueles que o Pai lhe deu. Quando foi que Deus fez isso? Aí calma que nós vamos abrir depois lá em Efésios 1, verso 3, porque nós fomos escolhidos, bendito seja Deus e Pai, em Cristo Jesus. Porque antes da fundação do mundo. E aqui ele diz a mesma coisa, que ele queria ser glorificado com a glória, verso 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. A glória que Cristo tinha, ou melhor, manifestava e usufruía com o Pai, era aquela mesma glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Que glória era esta? A glória não é a majestade de reluzir, a ideia aqui não é essa. Cristo nunca perdeu e nunca deixou de exercer esta glória. A glória que ele tinha antes que houvesse o mundo era a glória de manifestar as suas decisões. A glória de manifestar as suas decisões. Em que aspecto? Aquilo que o Pai conferiu ao Filho para que ele fizesse em favor daqueles que o Pai lhe deu, é a glória em que houve um pacto, houve um acordo entre o Pai e o Filho na eternidade. E na eternidade o Pai estabeleceu uma aliança, um pacto, que os teólogos chamam de pacto da redenção, mas vamos chamar apenas de pacto. Um pacto que o Pai estabelece com o Filho. E o Pai então exige que o Filho viesse, encarnasse, sofresse, morresse no lugar daqueles que o Pai, como recompensa, daria para o seu Filho, mediante obediência perfeita de toda a santidade e justiça de Deus manifesta na lei de Deus. Esse é o ponto. É esta glória que o Filho pede que ele novamente, junto do Pai, pudesse manifestar aos homens. Mas olha só o verso 6. É do 6 até o 10. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então observe bem, aqueles que o Pai dá ao Filho,
estes evidenciam que são dados do Pai para o Filho através da obediência da palavra. Verso 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Segundo lugar, eles têm um conhecimento espiritual da realidade. Eles conseguem ver além da realidade aqui e agora, conseguem ver a soberania de Deus acima de todas as coisas, manifesta em Cristo Jesus. Verso 8, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Eles não somente obedecem, mas se alimentam da palavra que vem de Cristo. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Cristo não roga por toda e cada pessoa. Olha aqui, a palavra mundo agora, ela é usada no sentido de todas as pessoas indistintamente. Mas ele deixa bem claro que estes agora não fazem parte do mundo, porque são separados. E a manifestação de que são separados, a prova de que são separados foi porque eles reconhecem que Cristo veio do Pai, eles creem que Cristo faz a vontade do Pai, e eles creem na palavra do Filho e obedecem a palavra do Filho como vinda do próprio Pai. Essas são evidências daqueles que o Pai dá para o Filho. E é por estes por quem Cristo intercede. Verso 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles que tu me destes, que creram em mim, que obedecem a palavra, que se alimentam do que falam, porque eu intercede, eles são meus, e eles são teus. E são estes, volte lá para o capítulo 6, por favor, de João, capítulo 6, verso 37 ao verso 40. João 6, verso 37 ao verso 40. Jesus diz assim: todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então você tem aqui de forma clara que o Senhor Jesus, ele morreu, ele veio para aqueles que o Pai lhe deu. Ele não veio para indistintamente salvar todo e cada um. Ele veio para salvar, para redimir aqueles que crerão neles. E somente crerão neles aquele que o Pai enviar ao Filho. E somente enviará ao Filho aqueles que o Pai, antes da fundação do mundo, antes que houvesse mundo, em aliança, o Pai com o Filho, estabeleceram um acordo de recompensa, de obediência e de recompensa, em que eles seriam a propriedade do Filho. Abramos ainda em Efésios capítulo 1, por favor. Efésios capítulo 1. Se você atentar do verso 3 até o verso 11, toda esta obra que Deus fez antes da fundação do mundo, fez em Cristo, fez por causa de Cristo e fez para Cristo. São essas três preposições usadas aqui no texto. Mas nós leremos apenas do verso 3 ao verso 5. Diz assim, Efésios 1, do verso 3 ao verso 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele quem? Em Cristo. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para Cristo, e para Ele, para adoção, verso 4, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor, nos predestinou para Ele, que é Cristo, para a adoção de filhos,
também por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito significa segundo a sua boa vontade, ou o prazer do seu querer. Ele sentiu prazer em fazer isso, para a glória do seu nome, para a glória do seu Filho. E isso ele fez antes da fundação do mundo em Cristo. Mas abra comigo ainda Tito, capítulo 1, verso 3. Diz assim a palavra, Tito 1, do 1 ao 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos... A fé pertence a quem? Eleitos de Deus. E o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança do quê? Da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu quando? Antes dos tempos. Agora a pergunta é, prometeu a quem? Para mim? Você estava lá? Prometeu para quem? Para o Filho. Prometeu e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação, aí agora sim, para nós, que ouvimos a pregação do Evangelho, que nos foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Aí eu preciso entender outra coisa. Vai agora para o capítulo 2, verso 11 ao verso 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, ou seja, nós que temos uma promessa eterna, que vem lá da eternidade, em tempos eternos, nós devemos viver agora, porque cremos no Evangelho, no tempo realizado de Deus, no tempo devido, manifesta a palavra. Agora somos convertidos e somos educados pela palavra, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador de Cristo Jesus, o qual para si mesmo se deu por nós. Então, por que Cristo morreu? Aqui é por que ainda, não é por quem. Por que Cristo morreu? Para nos fazer santos, para que Ele não pudesse nos provocar a piedade, para que possamos viver de forma justa, sensata. Mas Ele morreu porque Deus o Pai, fez uma aliança com Ele e lhe prometeu um povo. E observa bem o verso 14 agora. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim, com que finalidade? De remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ele veio para merecer este povo, a igreja, que o Pai na eternidade prometeu para ele em tempos eternos. Esse é o ponto que o texto de Tito vem nos trazer. Mas para que isso fique um pouco mais claro ainda, por favor, vamos para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Inclusive eu coloquei os textos em ordem para você ir folheando para o fim da Bíblia, tá? Para facilitar, mexer aí. 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 a 21. Aqui o texto de Pedro fala novamente da morte de Cristo. Então, ainda respondendo, por que Cristo morreu? 1 Pedro 1, verso 19, verso 21, diz assim a palavra: mas pelo precioso sangue, que é uma forma de dizer a morte expiatória dele, como ele, cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Conhecido por quem? Pelo Pai. Porém manifesto no fim dos tempos, seja, 2000 anos atrás, por amor de vós. Vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, este conhecimento, esta promessa, este benefício obtido pela morte de Cristo, agora nos torna povo de Deus. Capítulo 2, verso 9 e 10, que é um texto conhecido, irmãos.
capítulo 2 aqui, verso 9 e 10. Vamos ler todos juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Por que Cristo morreu? Para ter um povo para si, para comprar um povo para si, para merecer, dentro de uma relação pactual, conhecida em tempos eternos, numa eleição estabelecida pelo Pai, desde antes da fundação do mundo, um povo em que Ele promete para o seu Filho. E é este povo que Deus amou de tal maneira, e é a este povo que Cristo vem para aqueles que nele creem. Bom, acho que está respondido a primeira pergunta. Por que Cristo morreu? Para cumprir o pacto da redenção. Cristo morreu para merecer o povo prometido pelo seu Pai. Cristo morreu para redimir, para então agora ter este povo que é raça eleita, escolhida pelo Pai, que é sacerdócio real por causa da sua realeza, que é nação santa separada para Ele, e que é propriedade exclusiva de Deus, adquirida e comprada pelo sangue de Cristo Jesus. Porque Cristo morreu para cumprir o pacto da redenção. Agora, ainda construindo o raciocínio, por quem Cristo morreu? Voltemos lá para João 3,16. Por quem Cristo morreu? Observadas estas primeiras coisas, nós precisamos entender o que foi a morte de Cristo. Para que possamos dizer por quem Cristo morreu, nós precisamos dizer o que foi a morte de Cristo. Isso já nos ajudará a responder a nossa pergunta. A Bíblia, ela usa alguns termos que aparentemente são sinônimos para descrever a morte de Cristo, a obra de Cristo. Mas elas não são sinônimos, elas são termos que descrevem diferentes partes da obra de Cristo, da expiação de Cristo, da morte de Cristo, mas são termos que se complementam na verdade, tornando revelada e rica o conhecimento do que foi a grandiosa obra de Cristo. São 6 termos, eu vou resumidamente apresentar aos irmãos de forma sistemática. O primeiro termo é redenção. A obra de Cristo às vezes é chamada de redenção, a redenção de Cristo. A palavra redenção significa anulação de condenação. A morte de Cristo foi redentora, ou seja, a morte de Cristo anula a condenação. Lembra o que Paulo fala em Romanos 8, verso 1? Agora, pois, sabemos que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A morte de Cristo, ela é redentora. A morte de Cristo, ela anula a condenação. Bom, agora a pergunta é, por quem Cristo morreu? Se Cristo morreu por todas e indistintamente cada pessoa que existiu e que ainda há de existir, o que isso significaria se a morte de Cristo é redentora? Significa que ninguém padecerá condenação. E aí nós teremos que, por implicação, concluir que Deus salvará universalmente todas as pessoas. Não existirá inferno. E aí Deus se enganou quando ele fala de inferno. Não haverá dia de juízo, porque Deus ele não terá motivo para julgar ninguém. Perceberam onde está o equívoco? Então, analisando só o primeiro termo, que fala de redenção. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas pastor, estão em Cristo salvos. Não. Efésios 1, nós vimos lá que, quando é que pela primeira vez nós somos posicionados em Cristo? Antes da fundação do mundo. Eleitos nele, ou em
Ele, nós somos posicionados em Cristo Jesus. Então, desde antes da fundação do mundo, nós temos uma redenção que é eterna. Nós temos um cancelamento de condenação antes da fundação do mundo, que não recai sobre nós, porque nós temos a vida eterna prometida, preparada, conquistada e merecida em Cristo Jesus. Esse é o primeiro termo. O segundo termo é o termo resgate. Paulo fala em 1 Coríntios que a morte de Cristo foi um resgate, que ele pagou a nossa dívida. Essa é outra expressão usada para falar da morte de Cristo. Agora a grande questão é, o que foi a morte de Cristo? A morte de Cristo foi o pagamento de um débito impagável por nós. Esse é o ponto. Pecado original é uma doutrina bíblica. Salmo 51, verso 5 diz o quê? Em pecado me concebeu minha mãe. Em outras palavras, nós já nascemos com a semente do pecado, nós já nascemos com toda a potencialidade do pecado. Essa semana, embora eu tive que ler de alguém dizendo que criancinhas não têm pecado porque elas são santas, né? Eu falei assim, olha, não é bem isso que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala sim que todos nascem com pecado, todos nós herdamos por imputação, por imposição de Deus, a descendência de Adão, uma maldição por causa do pecado, todos nós. Aí você pode falar assim, mas pastor, aqueles bebês da Ana Guedes, né? Ana Guedes, que é aquele, que tira foto lá de bebezinhos, de floridos, de bichinhos, sabe de quem que eu estou falando, né? Ok, quem não sabe, gente, você não tem filho não para falar de criança, aqueles bichinhos lá, você olha aqueles bebezinhos fotografados, modelos lá, aqueles negocinhos, tchuc, assim, você dá vontade de apertar aqueles neguinhos. Aquilo tudo é um bando de pecador, igual eu e você. Tanto quanto eu e você. Embora eu sei de mãe, não vou falar o nome para não comprometer, que saiu lá fora, pegou uma varinha, saiu lá fora é pleonasmo, desculpa, saiu, pegou uma varinha verde daquela, uma varinha assim, ó, abençoada, santo remédio, deu 2 puxadinhas, assim, tchup, 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 não precisa nem fazer o chá, e falou assim pro guri, nós vamos entrar e você não vai chorar mais. Entrou, sarou. Então a gente para pensar assim, é pecado, todos nós nascemos em pecado.
E todos pecaram. E todos pecam. E nós vivemos em pecado, e a nossa capacidade pecaminosa, ela excede em muito as nossas virtudes. Então, antes que você diga assim, mas eu consigo pagar, não consegue. Nós pecamos sob pecado, nós já nascemos debaixo do pecado, esse é o ponto. Nós não somente já nascemos debaixo do pecado, mas nós já nascemos com uma dívida. Se existe dívida histórica, ela se chama pecado adâmico. Essa é a única dívida histórica que existe. Chama pecado adâmico. É o pecado que Adão deixou para a gente. E esse pecado, nós já nascemos em débito com eles. E aí detalhe, você a vida toda peca, muitas vezes, de muitas maneiras, além do que você consegue, inclusive, perceber. Aí quando você chega à consciência e começa a perceber que você peca, e você começa a necessidade de arrepender, de confessar, você já está, um quilômetro atrás de você. E correndo juro o negócio ainda. E correndo juro. Você e eu somos impotentes para saldar tão imensurável dívida. O que Cristo fez na sua morte foi quitar essa dívida. Ele pagou a dívida. Aquilo que nós devíamos para Deus em termos de obediência, Cristo obedeceu em nosso lugar. E aquilo que a morte exigia pela desobediência, Cristo sofreu em nosso lugar. Uma dívida que para nós é impagável, Cristo saldou com seu precioso sangue. O grande detalhe é que isto é a morte de Cristo. Se Cristo pagou, se Cristo morreu por todos, indistintamente, então Ele também pagou a dívida de todos, indistintamente. Logo, ninguém mais tem condenação. Estão percebendo a falácia do raciocínio de você dizer que Cristo morreu por toda e cada pessoa? Terceiro termo, substituição. Várias vezes, existe uma preposição grega, que é hiper no grego, que pode ser traduzido por em favor de, no lugar de, ou em favor de, no lugar de, ou por, tá? Então, Cristo morreu por mim, hiper. Cristo morreu no meu lugar, é hiper. E Cristo morreu em meu favor, hiper. É a mesma preposição grega. O Novo Testamento foi escrito em grego, para quem não sabe. Essa é a ideia de substituição. Existem duas formas da justiça de Deus tratar conosco. Ou Deus trata diretamente, e aí se Deus tratar conosco diretamente, a condenação é certa. Porque a justiça de Deus vem contra nós, porque nós não temos mérito de virtude, senão mérito de condenação diante de Deus. E aí o que Deus, na sua justiça, fará é, em vez de recompensar, Ele punirá. Então, em vez da justiça de Deus ser retributiva, a justiça será punitiva. E aí não tem acordo. Mas o grande detalhe é que em Cristo Jesus, nós temos a justiça dele. Mas por uma questão muito simples, substitutivamente, Ele morreu por mim. Ele obedeceu por mim. Ele mereceu a justiça retributiva por mim. Ele viveu as virtudes que eu não tinha por mim. Ele se tornou aceito por mim. Ele foi punido por mim e no meu lugar. E agora, eu estando nele, posso por ele e nele receber o que ele obteve por mim. Esse é outro aspecto de dizermos que Cristo morreu. E a morte dele significa uma relação de substituição. E é por isso que nós não temos como dizer que Cristo morreu por toda e cada pessoa, porque Ele não substituiu toda e cada pessoa existente que já morreu ou que ainda há de nascer. Mas Ele morreu, Ele anulou a condenação, Ele pagou o preço,
e ele morreu no lugar daqueles que o Pai lhe deu. Esse é o ponto. Uma outra palavra é a palavra propiciação, que ocorre especificamente lá no livro de Hebreus. Fala que Cristo, como sacerdote, como sacrifício, ele faz propiciação pelos nossos pecados. Isaías fala que os nossos pecados fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. Por uma questão muito simples, o nosso pecado torna insatisfeito Deus, ofende a Deus, a palavra mais correta é essa, ofende a Deus. E aí a justiça de Deus, ela é ofendida, e é necessário que alguém satisfaça, e alguém faça com que Deus se volte a nós, por uma questão muito simples. O capítulo 3, verso 36, fala que aqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho, não verão a vida, mas sobre eles permanece o quê? A ira. Voltados contra aqueles que não vivem no Filho, e nem debaixo da autoridade do Filho, sobre eles está o quê? A ira de Deus. E por que está a ira de Deus? Porque Deus é um Deus ofendido pelo nosso pecado. É um Deus santo, é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, é um Deus grandioso, é um Deus que merece ser adorado. É um Deus que revela todos os seus atributos e beleza na criação, e os céus proclamam a sua glória. Em contrapartida, o que o homem faz? Ídolos para si mesmo. Adora a criatura no lugar do Criador, e se entrega a todo tipo de devassidão e imoralidade contra Deus. E aqueles que vivem em rebeldia contra o Filho, o texto diz que sobre eles permanece a ira de Deus. Como é que agora a ira de Deus sai de sobre nós? Porque a morte de Cristo faz propiciação, ou seja, a morte de Cristo satisfaz a ira de Deus. Como é que a ira é satisfeita? Quando algo bom é oferecido em troca. Embora a ira de Deus foi derramada sobre Cristo, e substitutivamente nós recebemos a ira de Cristo, a ira de Deus, perdão, sobre Cristo, eu posso dizer que eu sofri o inferno, eu fui condenado ao inferno, e eu paguei toda a exigência do inferno, da ira de Deus, em Cristo Jesus. Eu não paguei pessoalmente, porque se eu fosse pagar pessoalmente, eu faria isso num lugar chamado inferno, pós a morte, e pagaria com maior e mais intenso sofrimento pós-juízo. O grande detalhe é que Cristo, substitutivamente, Cristo no meu lugar, Ele recebeu a minha condenação, Ele recebeu a ira que era minha, Ele tomou sobre si as nossas dores, Isaías 53, lembram? E a ira do Pai recaiu sobre o Filho, condenando, e tudo aquilo da ira que promove o inferno, e faz com que o inferno exista como inferno, veio sobre o Filho. Aquilo que era sobre mim, recai sobre o Filho, e o Pai se satisfaz em punir a mim, mas no Filho. E agora Cristo não somente substitui, mas Ele também satisfaz, e Ele torna anulada a condenação, e agora o Pai é propício a mim, e eu posso ter acesso ao Pai, e a quinta palavra é reconciliação. Em quinto lugar, a morte de Cristo significa reconciliação, e é por isso que nós temos acesso ao Pai. Jesus diz em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos capítulo 4, eu gosto muito desse texto, verso 12, Atos 4, verso 11 e 12, diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome
dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso que é verdadeiro dizer, só Jesus salva. Só Ele. Porque somente Ele pode reconciliar-nos com o Pai. Ele agora anula, Ele satisfaz a ira do Pai, Ele satisfaz a justiça do Pai, e agora Ele tira do caminho aquilo que nos separa do Pai, o nosso pecado, que nos separa do Pai, o nosso pecado e a ira do Pai contra nós. Ele elimina essas duas coisas. Ele sofre a condenação do pecado, e Ele recebe sobre si a ira do Pai. Agora isso está satisfeito, já não há mais condenação, e o Filho agora pode nos reconciliar com o Pai, e é nesse aspecto que Ele se torna o mediador entre Deus e os homens. Ele se torna o nosso mediador, o mediador de uma nova aliança. E é por isso que o sexto elemento do significado da morte de Cristo é o que é chamado de justificação objetiva, ou seja, a justiça que Cristo promove, aquilo que Cristo realizou pela sua obediência, pelas suas obras, aquilo que há 2000 anos atrás, desde o seu nascimento até a sua ressurreição, Cristo promoveu e produziu uma justiça perfeita, não a nossa justiça, que Isaías diz lá, que é como trapo de imundícia, mas uma justiça aceitável, uma justiça nobre, uma justiça no padrão perfeito de Deus. Romanos, no capítulo 8, verso 30, cita o resumo da obra de Deus. Romanos 8, 30, diz assim: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. E é essa justiça que Cristo, na sua morte, produziu. É a justiça objetiva, é a justiça que é dele, feita por ele, pela sua obediência perfeita da lei e de toda a lei cumprida nele. E aos que justificou, a esse também glorificou. E o benefício disso está aqui no verso 33 e 34 de Romanos 8. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Justifica na justiça de Cristo. E é por isso que o capítulo 8, verso 1 pode começar dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É por isso que no verso 31 ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, porque por meio de Cristo nós somos redimidos, resgatados. Em Cristo nós temos recebido a nossa condenação, nós temos agora a satisfação do nosso pecado em Cristo, porque obtivemos propiciação nele, e agora por Cristo nós estamos reconciliados com o Pai, e revestidos da sua justiça. Não há mais condenação, não há mais quem possa intentar acusação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso a riqueza do Evangelho e da segurança de uma relação imutável, de uma relação absoluta, estabelecida em Cristo Jesus. Permito trazer apenas uma breve conclusão e algumas aplicações. Em primeiro lugar, dizer que Cristo morreu por todos os homens, indistintamente, todos e cada homem e ser humano que existiu ou existirá, não faz jus ao ensino das Escrituras, não reflete o real e completo ensino das Escrituras, não torna Deus mais atraente, dizendo que ama todos, sem distinção, não faz com que o amor de Deus se torne maior, nem pareça ser maior, com essa mentira ou distorcida pregação do Evangelho, e nem a morte de Cristo tem maior valor, se nós crêssemos que Cristo ama indistintamente cada pessoa. Por uma questão muito simples, nós precisamos olhar para as Escrituras e ver que o Pai prometeu para o Filho
um povo por quem o Filho deveria morrer, a quem o Filho deveria merecer. E foi por estes que o Pai deu ao Filho na eternidade, e que o Pai agora envia ao Filho pela graça, na conversão, por obra do Espírito Santo, que foi enviado para fazer a obra do Pai e do Filho. É por estes por quem Cristo morreu, para cumprir o pacto da redenção estabelecido na eternidade entre o Pai e o Filho. Segunda observação, Cristo morreu por aqueles que o Pai lhe deu. Se você quiser usar o termo, os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, fica à vontade, a Bíblia usa isso em outros termos, mas eu estou usando a linguagem que o evangelista João usa, aqueles que o Pai deu para o Filho. Por que eu posso ter certeza disso? E por que eu devo crer nisso? Porque toda obra de Cristo indica uma salvação pessoal. Cristo não veio morrer por uma massa de pessoas a tornar possível a salvação. Cristo veio e morreu por pessoas a quem o Pai decidiu amar antes da fundação do mundo, e Ele veio para redimi-los de uma forma muito pessoal e eficaz, e garantindo os resultados. O Senhor Deus das Escrituras não é o Deus de Jacó e os armínios que ama a muitos, mas não sabe quem o amará retroativamente, ou reciprocamente, perdão, que ama a todos, mas não garante resultados, e por isso o amor descrito por este teólogo e este pensamento é de um Deus frouxo, de um Deus que é decepcionado no seu amor, de um Deus que é resistido, de um Deus que é frustrado, de um Deus que é rejeitado, de um Deus que é humilhado e motivo de zombaria por aqueles que têm um pouquinho de percepção para mostrar que este evangelho não é o evangelho das Escrituras, que não é o evangelho de um Deus soberano, de um Deus majestoso, de um Deus que é glorioso, de um Deus que Isaías, 800 anos antes de Cristo, no capítulo 43, verso 11 ao verso 3 de Isaías, ele pôde profetizar pelo menos 800 anos antes de Cristo, e disse assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? É esse Deus que a gente serve, é esse Deus das Escrituras, é esse Deus que envia o Filho, é esse Deus quem garante resultados, é esse Deus quem redime da cova ao morto, é esse Deus que dá perdão. O que nós podemos trazer de prático nessa verdade? Em primeiro lugar, um consolo maravilhoso. Eu fui amado em Cristo Jesus. Eu fui amado, eu sou amado em Cristo Jesus. Essa é a primeira verdade que nós podemos trazer de aspecto prático. Segundo ponto, nós trazemos parte prático. Eu não devo ficar preocupado com outra coisa senão se em Cristo Jesus o evangelho dele domina o meu coração. Se todos os meus pensamentos, se todas as minhas vontades, se tudo aquilo que eu faço, se todos os meus planos, eles não são merecidos por aquele que com tão grande amor decidiu me amar. Isso me ensina que o amor de Deus não é um amor de alguém que inventa de última hora, de um Deus que aproveita oportunidades, mas é um Deus que planeja desde a eternidade. Não é um Deus que fica sonhando, né? Mas é um Deus que decreta. Não é um Deus que fica no desejo, mas é um Deus que realiza a sua vontade.
E isso nos faz pensar quão seguros nós estamos. Jeremias 31, verso 3, eu já citei aqui no último sermão: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Esse é o amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. E antes que você se pergunte, mas pastor, ao ouvir tudo isso, eu não sei se eu faço parte destes que são dados ou serão dados para Cristo. Eu não sei se eu faço parte. Bom, o Evangelho não diz que se você deve fazer essa pergunta para você. A pergunta que você deve fazer a si mesmo é outra. A pergunta é: você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Você tem Ele como o Senhor da sua vida? Aquele que domina os seus pensamentos, os seus valores, o seu coração, as suas vontades? Você realmente se vê em Cristo Jesus? Você crê nele como aquele que é o amado da sua alma? Você tem nele o perdão dos seus pecados e você confia e crê realmente que o perdão e a salvação da vida eterna é dado a você por Cristo Jesus? É isso que você precisa se perguntar. Porque se a resposta for sim, eu quero dizer sim, você faz parte daqueles que João diz lá no capítulo 6, aqueles que o meu Pai me der, eles virão a mim. E se você vai a Cristo, e nele encontra o perdão, e nele encontra o consolo, e nele você encontra a satisfação da sua alma, e nele você encontra o amor da sua vida, e nele você encontra a alegria do seu coração, sim, você é dele. Sim, você é dado pelo Pai, do Pai ao Filho. Sim. Agora, se você não crê em Cristo, se você não tem prazer na palavra de Cristo, se para você é indiferente a vida em Cristo, eu quero dizer que da mesma forma que Cristo é um estranho para você, você é um estranho para Cristo, e você ainda não pertence a Ele, e você ainda está sobre você a ira de Deus, permanece a ira de Deus. E aí o Evangelho me diz algo importante: arrependa-se e crê em Cristo Jesus, porque aquele que vem ao Filho, de modo algum o lançará fora, mas aqueles que não creem no Filho e permanecem rebelde contra Ele, sobre eles permanece a ira de Deus. Vamos orar, e logo em seguida a palavra está com o pastor Rogério para mais um cântico. Deus amado, nós tivemos aqui parte do teu Evangelho, de toda a tua palavra exposta. Eu peço a Deus amado que aqueles que nesta noite ouviram, e que são, ó Deus, escolhidos pelo Senhor para conhecerem a tua palavra, que o teu Espírito Santo lhes toque o coração, lhes convença o coração, lhes transforme, convertendo-lhes nessa noite, abrindo-lhes a mente, predispondo-lhes as vontades para que possam receber a Jesus, para que possam nessa noite fazer uma aliança de salvação com Cristo, para que em Cristo encontrem refúgio e perdão perfeito e completo, para que em Cristo encontrem a satisfação dos anseios e deste vazio existencial em que vivem. Ó Pai amado, eu peço no nome santo de Jesus, que haja salvação, que haja perdão, que haja reconciliação, que haja, ó Deus, abundante derramar da Tua graça. No nome santo de Jesus é que eu oro. Amém.